Tá no ar, podcast do Thiago, mais uma edição do nosso encontro semanal, do nosso bate-papo leve e atual. E você que está se conectando agora, seja muito bem-vindo. Você que está sintonizando na rádio, também seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Aqui ao meu lado, nosso amigo Jairo Ribeiro. E aqui à minha frente, os nossos amigos de bancada também, Jorge McFly, Everton Ranieri, o Focado Vence. Dá boa-vinda aí, Jairo Ribeiro, para os nossos amigos que estão acompanhando mais uma edição do podcast do Thiago. Salve, salve, Tiagão, mais uma edição, a gente inicia feliz da vida com aquela gratidão do tamanho do Brasil, a Deus pela oportunidade de estar por aqui. Ranieri e o nosso querido Jorge McFly, a gente reunidos mais uma vez para falar sobre muita coisa positiva, desde já a introdução dos amigos aqui. Ranieri, opa, valeu meu amigo Jairo Ribeiro, meu amigo Jorge, Thiago Freitas, estamos aí, né? Fazendo aquela participação, claro. Falar um pouco de atualidades, um pouco de fofoca, né, Jorge? É sempre um prazer estar com vocês aqui neste exato momento. Eu gosto demais, viu? Para todos vocês que estão nos acompanhando, divirtam-se. Falou a pauta como é locutor de rádio. Não, eu também senti isso. Vamos quebrar um pouco a formalidade. Em vez do Jairo e do Thiago mandar um abraço pra rádio. Jorge, faça as honras, por favor. Tá no ar, mais Não, um podcast. é pras do rádios, Thiago. é pras Das rádios, fala o nome das rádios, abraço nossos amigos que tanto cobra a presença aqui do abraço pras rádios. A todos os amigos da rádio que estão nesse exato momento Piau sintonizados. Piau FM, qual a próxima, Jairo? Independente Independente FM. Xingó FM. e Xingó Xingó FM. FM. Em breve estamos chegando também no Médio Sertão. Opa! No Médio Sertão. O pessoal da região do Ipanema, daqui a pouquinho também a gente vai estar chegando por aí. A frequência O nosso do alcance podcast. está aumentando nesse momento. Sintoniza aí, aumenta o volume, pega aquele cafezinho pretinho e escuta que a pauta é boa, viu? Informado vocês vão estar. Falou, McFly. Isso Ô aí. Tiagão, vamos iniciar nosso podcast falando das pautas, né, de gestão, porque haverá o Viva Altemar Dutra. E Altemar Verdade. Dutra que teve uma relação muito, né, assim, carinhosa com Piranhas, e nada mais justo do que manter a homenagem, Esse né? tributo, né? A gente tem, na realidade, são dois convites para os amantes da música, né? Que a gente tem aqui essa semana. O primeiro, como você falou, é no dia 8, que a gente vai ter, no dia 9, quinta-feira, essa próxima quinta-feira, né, que a gente vai estar recebendo mais uma edição do Viva Altemar Dutra, que é essa figura emblemática, Jair, como você colocou aqui, que tem uma ligação muito íntima com o município de Piranhas. Não à toa, a nossa rodovia que temos aqui é Rodovia Altemar Dutra. Você chega aqui no nosso centro histórico, aqui onde tem aquelas apresentações de chachado ali, o forró pé de serra todo, é a cachaçaria Altemar Dutra. Mais adiante, você vai um pouquinho ali, onde está sendo bem reformado ali na nossa orla, e tem a estátua da Altemar Dutra. Então tudo isso é pela ligação estreita que a Altemar Dutra tem também com a história de Piranhas. E numa forma de homenageá-lo, todos essas maneiras aqui foram formas de É um dos espaços mais prestar um fotografados, né? É, A maioria das pessoas que vinha a É um Piranhas tira espaço foto. instagramável. O pessoal pergunta o que é o espaço instagramável. O espaço instagramável é também algumas estátuas, como tem a do Carlos Drummond de Andrade, lá no Rio de Janeiro. Exato. Né, como tem o Cristo Redentor também no Rio de Janeiro, como tem a Estátua da Liberdade lá em Nova York, a gente tem aqui o nosso Altemar Dutra na orla. Então, Altemar Dutra foi esse grande musicista, cantor, né, que conheceu Piranhas, e tem uma célebre frase dele, que ele diz o seguinte: eu nasci no dia que eu vim a Piranhas, que eu conheci Piranhas. Então, assim, isso mostra o carinho que ele tinha, né, aqui, né, pela nossa região, pela cidade de Piranhas, e tinha uma ligação muito estreita, né? Inclusive, os meus avós, né, recebiam anualmente, ele sempre que estava pela região, fazia questão de vir aqui, ficar lá na casa do seu Rosalvo, da dona Cacilda. Enfim, tem muitas histórias, não só aos meus avós, mas diversos amigos ele fez aqui nessa região, e por conta dele sempre estar vindo aqui, ele né, se tornou essa figura folclórica que já faz parte da história também de Piranhas, e portanto homenageado. E aí a gente já é a terceira edição do Viva Altemar Dutra, que a gente vem fazendo aí nesses últimos 3 anos, onde a gente sai aqui na frente do Palácio Dom Pedro II, na sede da prefeitura, percorrendo descendo ali até a esplanada do recinto, onde tem a estátua do Altemar Dutra,
com os nossos músicos e com os amantes da música e que gostam também, né, de fazer uma farrazinha ali, quer fazer também um tributo ao Altemar, que vão participar, e todos vocês são convidados a participar, porque será a partir das 18 horas, não é tarde não, é quinta-feira. Cedinho. Então preste atenção, concentra na sede da prefeitura, na frente da prefeitura municipal, no Palácio Dom Pedro II, no centro histórico, e segue descendo para fazer esse tributo ao Altemar Dutra. Isso é na quinta-feira, porque na sexta-feira a gente vai ter um encontro de bandas no centro histórico também, né, Totó? Você que faz parte. Isso. Você tem até mais propriedade para falar do que todos nós aqui. Me diga como é que vai ser esse festival das bandas que vai ter na sexta-feira, que será a partir das 21 horas. Das 21, né? Um pouquinho mais tarde. Isso, é um encontro de bandas, Tiago, que tradicionalmente ele acontece. Porém, esse ano serão participantes as filarmônicas que são banhadas pelo São Francisco, né? Explique o que é bandas, as filarmônicas. As bandas filarmônicas são bandas constituídas por instrumentos de sopro e percussão, diferente de orquestra, né? Que tem instrumentos elétricos, como piano, teclado, piano, enfim, bateria, e muitas até usam guitarras e baixos elétricos, né? Porque na filarmônica convencional, os nossos baixos são de sopro, né? São as tubas, bombardões e bombardinos, né? Então vão participar 4 filarmônicas, a de Traipu, a de Delmiro Gouveia, a de Penedo e a de Piranhas. Aí, assim, vai ser um encontro a partir das 21 horas com um repertório bem eclético. Nosso maestro Leléo vai ser um anfitrião desse encontro de bandas e toda a população está convidada a participar. Vai ser no mesmo ambiente que acontece todos os encontros, ali na esplanada do recinto no Centro Histórico. E você, obviamente, vai participar. Você toca algum instrumento? Sou saxofonista, sou segundo saxofonista. É um hobby seu, né, traz Tório? um saxofone aí pra fazer um som pro pessoal. Vamos assistir lá na apresentação. Não, traga melhor. aqui pra gente ver. Traga, né? Então. Pronto, eu trago e você canta. Não. Ô, Tiago, aproveitando assim pra fazer porque assim, o espaço ele vai ser um pouco diferente do que os que visitaram o Festival do Altemar em edições passadas, né? A gente sabe que aquele espaço do Altemar, ele dividia um espaço instagramável com o trem, né? Era tanto a estátua, na época da gestão da Melina Freitas, era o trem e a estátua do Altemar. Por alguns motivos, né, alheios a outras situações, o trem não está mais presente, né? Então, querendo ou não, tirou um pouco dessa figura. Só que se a gente for naquele espaço hoje em dia, a gente vê que aquela reforma ali, ela se remete ao trem, né? Que era o viradouro do trem. O giradouro. O giradouro, né? Exatamente. Assim, qual é a ideia, qual é a intenção ali com aquele espaço? É para compor novamente aquele cenário que já se existia? Porque, como o Jairo disse, né? Um dos pontos que os turistas mais vêm para tirar foto é aquele espaço, e muitas pessoas se perguntam, o que são essas marcações aqui no chão? É muito bom você colocar isso, Totó, porque assim, para quem não acompanhou, vai poder ter esse conhecimento, né? Mas acho que a maioria das pessoas acompanharam isso e sabe o que foi que se passou. A gestão que me antecedeu... primeiro, vamos lá contar a história do trem, né? Todo mundo sabe que Piranhas é uma cidade histórica e que tinha, né, o trem, que inclusive, né, agora não mais no seu traçado original, mas faz parte do plano de governo do governador Paulo Dantas, a reconstrução do trecho dessa feita agora turístico. Piranhas, Delmiro Gouveia, né? O traçado original ele iniciava em Piranhas e ia até, acho que Jatobá, em Pernambuco. Jatobá, Pernambuco. Então, no governo militar foi desativado, né, a rodovia, e aí ficou a história, né? Enfim, levaram os trilhos, levaram a Maria Fumaça, os vagões, enfim, ficou ainda hoje preservado, onde é o nosso museu aqui do Sertão, em frente na Torre do Relógio ali, que inclusive está sendo reformado, né? E a gente teve aí alguns contratempos, mas já retomamos, né, a obra, porque por Piranhas ser tombado, toda e qualquer intervenção que for feita tem que ter o aval, né, do IPHAN. Exato. E aí precisou ser feito um novo projeto de restauro que no primeiro não tinha sido feito, enfim. Perdemos um pouco de tempo com isso, mas está sendo retomado a reforma. Então mantém-se original ali aquele espaço da antiga estação de onde partia. E aí, enfim, ficou a história. Posteriormente, no governo da então prefeita Melina Freitas, ela tinha feito um projeto. Esse projeto não é o projeto do Trem do Imperador. Esse projeto seria um projeto apenas dentro de Piranhas,
que seria um projeto onde iria retomar a linha férrea da antiga estação, Isso. passando também pelo antigo girador, onde hoje está sendo feita a intervenção lá onde era a quadra, Isso. beirando o rio, finalizando próximo ali onde tem um paredão aqui ainda em Piranhas, ou seja, seria um percurso de mais ou menos 7 quilômetros, 8 quilômetros. Isso. E fato é que foi adquirido pela municipalidade a Maria Fumaça, os trilhos também já tinham sido trazidos aqui para Piranhas. E eu lembro perfeitamente que naquele momento a Melina Freitas, ela foi prefeita há 4 anos, né? Isso. Ela foi candidata à reeleição e naturalmente, pelo tempo, ela não conseguiu, dentro dos 4 anos, viabilizar esse projeto todo. Mas eu lembro que tinha todos os recursos já garantidos, né? O governo federal na época estava muito favorável, né? E, enfim, tinha algumas emendas já garantidas para esse projeto. Fato é que a Melina perdeu a reeleição e aí o prefeito que sucedeu ela não teve interesse naquele projeto, enfim, morreu. Mas a Maria Fumaça continuou lá, sendo como a estátua do Altemar um ponto instagramável. Muitas pessoas vinham, tirava foto e entendia a história que teve aqui da rede ferroviária. Ficou durante muitos anos assim. E no governo anterior, acho que deve ter ficado aí aproximadamente 6 anos, 7 anos, né, com a Maria Fumaça lá parada, sendo, né, esse ponto instagramável. E aí quando foi no governo anterior, que me antecedeu, tiraram essa Maria Fumaça dizendo que ela iria fazer uma manutenção de um bem que está parado, está ali, é um equipamento histórico, pode um dia funcionar, poderia um dia funcionar. Mas, enfim, manutenção, uma coisa e outra. Se for fazer manutenção, só o trabalho de você ter que tirar, né, um negócio daquele, para você levar, para trazer de novo, faria a manutenção no mesmo lugar, se fosse para fazer a manutenção. Mas, enfim, fato é que retiraram, levaram a Maria Fumaça com a promessa de que ela voltaria, ia fazer uma manutenção e iria voltar. E até hoje ninguém nunca viu essa Maria Fumaça. Quer dizer, e viu. A partir do momento que você tem uma linha férrea e a prefeitura ela faz a aquisição da Maria Fumaça, ela tem que, mesmo que ela não esteja funcionando, ela tem que fazer a doação para a CBTU, né, que é o órgão que disciplina a questão das linhas férreas, né, as ferrovias. Né? E aí a CBTU, né, levou, certo? E colocou essa Maria Fumaça para rodar, acho que era em Rio Largo. Ou era em Rio Largo ou era em Fernão Velho. Eu sei que a mesma Maria Fumaça, ela está hoje funcionando, rodando, ou é em Rio Largo ou é em Fernão Velho. A gente recebeu, inclusive, recentemente alguns vídeos dela funcionando, em pleno funcionamento. Então, quer dizer, não estou querendo dizer que ela é mais importante, é menos importante aqui do que lá, que existe um fator histórico, né? Então, assim, eu acho que não é justo com a memória de Piranhas, né, com a história, né, que nós temos, a gente perder. Então a gente meio que ficou órfão, né, desse ponto aí que era tão importante, mas que agora renasce, né, o nosso sonho da gente voltar à nossa linha férrea através desse projeto, que é um projeto muito audacioso, né, que faz parte do plano de governo do governador Paulo Dantas, né, que tem o apoio integral também da nossa bancada federal, que estão todos comprometidos, né, nesse propósito da gente retomar esse projeto, fazendo o percurso, volto a dizer, turístico, da cidade de Piranhas, passando por Olho d'Água do Casado, chegando a Delmiro Gouveia. Então isso é um projeto muito importante que, ele sendo viabilizado, eu não tenho dúvidas de que ele será viabilizado. Obviamente, é um projeto que ele demanda tempo. A gente não consegue fazer um projeto dessa magnitude, são 55 quilômetros de linha férrea, do dia para a noite. Então, está sendo feito, né, o EPVEA, que é um procedimento que faz antes do projeto executivo, para ver a viabilidade, para ver a operação desse sistema, como é que vai ser. Vai ser quem é que vai operar esse sistema? Possivelmente uma parceria público-privada, certamente, né? Como a gente tem em Rio Grande do Sul, quando a gente tem outros lugares que Salvador, são turísticos também. Mas, enfim, fato é que ficou realmente essa memória, né? Nós ficamos órfãos, né, dessa Maria Fumaça, que muita gente que visualiza Piranhas pela internet chega, rapaz, eu vim aqui para tirar foto na Maria Fumaça. Na Maria Fumaça, cadê a Maria Fumaça? A gente tem que relatar, infelizmente, o que foi que aconteceu. E aguardar, né, que esse projeto caminhe e que ele, né, volte, né, a trazer esse sonho de um dia a gente ver, né, o trem saindo de Piranhas
indo pelo menos até Delmiro Gouveia, né, que seria acho que metade do caminho ali para a gente matar as saudades dessa, faz parte da história aqui de Piranhas e do Piranhense. E até mesmo há uma ação irregular, né, que é um patrimônio histórico. É como se você estivesse tirando uma peça de um museu. Não, o pior de tudo, assim, o que eu acho mais rasteiro de tudo, Jário, é você arrumar um pretexto sabendo que o propósito daquilo ali já vai sair para rodar em outro canto. E você querer ludibriar a população dizendo que está sendo tirado para fazer uma manutenção. Manutenção de um negócio que não funciona, meu irmão. Não existe, entendeu? Exatamente. Então acho que o pior é daquele tipo de peça, de instrumento que não tem preço para o município. Qual é o preço de uma aquisição? Não teve fundamento nenhum. Como é que eu vou retirar a locomotiva daqui para levar para outro local para uma manutenção se ainda tivesse em movimento, em operação? A que preço, a que custo? Viu? Troca de carenagem, alguma coisa assim, mas... Eu acho que, infelizmente, ainda alguns gestores têm um pensamento ainda muito rasteiro de tipo assim, isso aqui é associado ao gestor tal, que trouxe isso aqui, então vamos apagar isso aqui. Então quem perde quem é? A população. Quem perde é o destino turístico, como Piranhas porque perder essa referência que era Maria Fumaça, mas enfim... Não adianta a gente chorar pelo leite derramado, né? O que precisamos fazer agora é a gente pensar para frente. E por pensar na frente é que você perguntou o que é que está sendo feito lá. Isso. Acho que vocês deviam lembrar que aquele espaço lá já era uma quadra que estava desativada, não tinha muita utilidade aquilo ali. Existiam algumas operações de food truck que estavam também irregulares ali. E como eu falei, Piranhas é um sítio histórico, né? Então, por ser tombado, existem algumas limitações no que você pode, de alguma forma, intervir ali na parte paisagística, né? Porque o tombamento é histórico e paisagístico. Isso. Então, foi feito um projeto que foi aprovado pelo IFAM, onde a gente conseguiu regulamentar a parte daquelas operações do food truck, onde a prefeitura está custeando, né, um projeto para a gente requalificar aquele espaço, para que os turistas, para que os piranhenses possam ter uma área de convivência, um espaço, né, para as famílias, né, se reunirem, para as crianças estarem ali brincando. E essas operações desses food trucks, né, serão todos com água individualizada, com energia individualizada, e será concedido, né, ali a autorização para cada operação daquela que funcionava lá muitas vezes precariamente, né, fora de padrão, possam funcionar todos padronizados, em consonância com o IFAM, que é o órgão responsável por manter, né, o nosso centro histórico na forma que deve ser mantido. Então, acredito que até o final desse mês a gente já vai estar finalizando, e acredito que eu quero até no começo de dezembro a gente estar entregando para a população esse espaço requalificado que vai certamente atender muito melhor os turistas que vêm diariamente para Piranhas, Exato. Mas principalmente os piranhenses, porque a gente constrói a cidade para quem vem de fora, mas principalmente para quem está aqui no dia a dia. Então aquele espaço vai ser devolvido novamente para a população, totalmente requalificado, e a gente ter ali um espaço melhor para atender a todos que transitam, e que é uma demanda crescente. E haja vista que Piranhas hoje vem se consolidando, né, cada vez mais no cenário nacional e até internacional também como destino turístico. Uma outra pauta bacana, falando ainda sobre gestão, no último domingo tivemos o famoso Exame Nacional do Ensino Médio. Os alunos aqui de Piranhas tiveram um suporte, claro, verdade, muito a cara do Tiagão. Esse passo que é muito importante, né, na vida dos nossos jovens, é que a prova do Enem que vai dizer, né, que vai apontar, melhor dizendo assim, as perspectivas de futuro para esses jovens, né, e a gente não poderia fazer diferente, como fizemos nos outros anos também, disponibilizamos, né, o transporte, né, fizemos a logística, né, para os alunos, concentrando nos dois maiores centros, né, que são Piranhas e Piau, levando para a cidade de Delmiro Gouveia, levando para a cidade de Canindé de São Francisco, né, onde foram também realizados, né, onde foram aplicadas essas provas. Então, a prova aconteceu nesse primeiro domingo. No próximo domingo, né, nós iremos disponibilizar mais uma vez, e caso alguém, né, e o que é que eu preciso fazer? O que eu quero meu filho precisa fazer a prova, né, eu preciso fazer, você que é jovem precisa fazer a sua prova, o que é que eu preciso fazer? Busca as informações na sua escola, porque certamente vão conseguir lhe orientar o que você precisa fazer. Não precisa de muita coisa não, mas é necessário que seja dado o nome, para que seja, né, visto quantos alunos ali de cada escola vão precisar desse transporte, para que a gente possa garantir que esse transporte chegue a contento para todo mundo e que ninguém tenha que se preocupar com a sua logística
para conseguir chegar a tempo e fazer a sua prova da melhor forma possível. Então, como eu coloquei lá na minha rede social, a gente deseja, né, toda a sorte do mundo. Estamos aqui torcendo por vocês, para que os alunos de Piranhas, que nem diz a história, né, gabarite, né? Quando o cara acerta tudo, gabarite a prova no Enem. A gente tem aqui vários jovens piranhenses aí, né, podendo, Jário Ribeiro, tá dando andamento a esse sonho que é a sua formação universitária, e a gente tá fazendo a nossa parte, obviamente, né, as condições para que os nossos alunos possam ir lá fazer, a gente tem que realizar, e a gente está aqui realizando, não se escondendo, né, dessa obrigação, porque é a obrigação do poder público prover isso. Então fica ligado, você que já fez, já sabe como é que é, mas você que eventualmente pode não ter, por desconhecimento, não sabia que a prefeitura está disponibilizando transporte. Estamos disponibilizando, procura a sua escola, fala com a sua professora, com a sua diretora ou seu diretor, para você dar informação, pegar a informação também para que você possa estar indo fazer no próximo domingo a segunda prova do Enem. E nós estamos no mês de novembro, e no mês de novembro existe uma campanha de conscientização que é o Novembro Azul. Aqui a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo, né, essa campanha, esse trabalho de divulgação. Gostaria que o prefeito falasse, o Tiagão falasse sobre essa questão de conscientizar os homens a fazer os exames, e na sequência o Jorge fala da experiência. Isso é muito importante. A gente tem ainda, né, infelizmente, uma ignorância muito grande por parte dos nossos dos varões, né? Jorge, varões, aqui, né? Jorge pode... Mas veja, isso é besteira. O Jorge, desde os 19 anos, ele faz o exame precoce. E às vezes ele ainda faz 2 vezes ao ano. Graças a Deus nunca teve nenhum problema. E agora que ele já está na faixa, ele está fazendo 3 vezes ao ano. Então, Jorge, divida aqui com a gente essa experiência, e mais do que isso, você como exemplo, né, no cara precavido que faz a sua parte, você deve, sim, dando o seu testemunho, incentivar todos os homens que, poxa, preconceito, em pleno século XXI, a gente imaginar que isso ainda existe. Importante é saúde, né, Tiago? Tiago? Importante é a gente ter saúde, é ou não é? Muito obrigado pelas colocações, Tiago. E assim, enveredando pelo ritmo da piada, mas... Não, na piada não, coisa séria. Mas mesmo. é importante, veja só. Obviamente, dependendo do médico, se ele conversar com carinho, entendeu? Se não colocar medo, mas né? É uma bobagem, entendeu? Eu acho que todos nós aqui... Não, brincadeiras à parte, Jorge, exatamente. Você, né, já passou pela experiência. Brincadeiras à parte, é importante que o pessoal se não vou mentir para vocês, eu ainda não fiz o exame, entendeu? Gostaria de fazer pelo menos 2 vezes por semana, mas eu soube que os médicos eram muito rústicos, entendeu? Então eu estou... Não, mas eu pretendo fazer ainda agora no próximo começo do ano, entendeu? Eu tenho uma bateria de exames para fazer, e uma das preocupações é essa também, para manter atualizado. Mas eu acho que é uma grande bobagem. Assim, eu acho que a gente já passou, virou... Eu acho que tem uma propaganda que fizeram esses dias que diz: não existe um botãozinho ali dentro que, ao ser tocado, liga e desativa algo que está oculto em você. Então, pessoal, tá na idade, passou dos 40, eu sei que eu tô falando assim, mas... De forma a gente tá falando isso aqui brincando, mas obviamente que mas é lógico. Precisa falar sério quando tem que falar sério, né? Essa mas você sabia que até os homens que estão mais tranquilos com isso, Tiago, eles brincam mesmo com a situação. Já vi o áudio daquele cara que diz: rapaz, gostei demais, eu vou voltar para saber se o cara tava com razão. Então, assim, é uma bobagem. Bobagem é você que está em casa achar: não vou fazer isso porque isso vai mexer com alguma coisa em mim. Se você já tem esse medo, então é porque... Quem sabe já... Mas hoje em dia, quem já fez, até não, pode ir, é tranquilo, é rápido, viu? Indolor. E na realidade a gente chama atenção para o mês de novembro, porque é um mês de conscientização, mas todo dia, todo mês, mês de você cuidar da sua saúde e da saúde do homem. Não é só no novembro, né? De forma preventiva, porque o importante é isso. A gente tem diversos testemunhos de pessoas que, através dessas campanhas, fazem o exame preventivo, detecta precocemente e consegue fazer um tratamento e seguir a sua vida normalmente. Então, a importância, a gente brinca aqui, mas a gente, quando tem que falar sério, a gente tem que falar sério, né? Então, todo mundo tá ciente, né, de que hoje isso é algo já plenamente difundido. Isso não vai tirar sua masculinidade de forma nenhuma. De forma alguma. Entendeu?
Então, a gente tem disponibilizado também a Secretaria Municipal de Saúde. Isso, tem feito as campanhas aí também. Então, é interessante que você que está acompanhando também fique atento também. Todo mundo hoje tem a rede social. Isso. Através das redes sociais, através do seu agente comunitário de saúde. Isso, os ACS nos PSFs também. Procura as informações, porque os meios necessários para você fazer esse exame de forma preventiva, a Prefeitura Municipal está fazendo também a sua parte. E o que Thiago, foi falado muito... Até uma observação, é um dos cânceres que mais matam, que mais atingem. Isso. E ele é extremamente silencioso. Quando ele chega em um determinado ponto, é praticamente irreversível. Então, assim, não brinque com sua saúde. Eu acho que é algo que não chega a ser nem 3, 4 minutos, entendeu? De exame. Eu acho que é muito menos do que isso, entendeu? Menos do que isso. Entendeu? É uma coisa rápida. Eu acho que é difícil você pegar alguém hoje em dia que diz, rapaz, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ser... Mas acho assim, é mais a disponibilidade mesmo. E aí, como as pessoas se ligam em tanta coisa, acaba esquecendo algo que pode ser mais grave depois. Muito bem. Falamos assim de forma mais séria sobre o assunto, mas assim, quem não falou muito sério foi a turma do Porta dos Fundos e o Antônio Fagundes, que aí é interessante, né? Muita gente, a gente até pensou que seria um lance de campanha nacional do governo, mas não foi. Não foi. Foi um meme, né? Meme, a galera produziu lá um vídeo usando, claro. Mas que termina tendo seu efeito, porque veja muito aqui, efeito. A gente está falando sobre o quê? Sobre isso. Isso. Né? Então, assim, é uma sátira, né? Foi feito... O Porta dos Fundos é um canal cômico, isso, né? Que leva tudo na zoeira, mas no final das contas surte um efeito também, porque a gente está falando sobre isso, viralizou, entendeu? Um canal cômico fazendo... aliás, é pelas portas do fundo que a gente sabe, né? Se o cara tá com problema não, né? Você chegou a assistir esse Lógico. Não, é muito insano. É insano. O conservador, não precisa nem ser conservador. Precisa ser um tradicional. É porque você vê o Antônio Fagundes falando... Você vê o rei do gado, né? O rei do gado falando... Chegou a hora de você... Liberar tem aí o áudio do... Não se preocupe em mexer no seu butico, entendeu? Você vê o Antônio Fagundes falando isso. E o doutor lá falando bem sério, ele pode falar a palavra que a gente sabe qual é. Todo mundo sabe que palavra é essa. Mas assim, isso é interessante porque vai desmistificando, né? E aí termina virando uma zoeira e daqui a pouco vai na zoeira mesmo. Então, assim, eu tenho visto mudar muito esse cenário de alguns anos para cá. Isso tem se tornado uma coisa muito comum e deve ser realmente banalizado, porque é um exame como qualquer outro. Né? Agora, para você detectar, tem que fazer. É incômodo. É incômodo. Como é incômodo também, muita gente não consegue tirar sangue. Tem coisa mais incômoda do que você tirar sangue? Tem muita gente Endoscopia. Então, assim, todos são incômodos, entendeu? Agora é assim, é uma questão bem social. O homem em si, ele é menos precavido do que a mulher. Entendeu? O homem para ir no hospital é só em última instância. O homem para fazer exames a dor tem que estar grande. A dor tem que estar acontecendo para que o homem se agilize. Isso aqui é um fato, eu acho que a gente vai anulando demais as responsabilidades. A mulher é muito mais precavida. Tem os check-ups rotineiros e como nós não temos essa aparelhagem que a mulher tem, o hábito, entendeu? Então acho que a gente procrastina demais. Isso aí tem mudado gradativamente, viu, Jorge? Esse perfil aí... Esses dados estatísticos. Conversando, né, com o pessoal que é do meio, eles têm detectado que o homem tem buscado mais. Esse cenário aí está mudando, graças a Deus, né? As pessoas estão se conscientizando e isso vem mudando um pouco. E que bom, né? E graças a ações como essa, né? De divulgação que isso está acontecendo, né? Porque a gente sabe que doenças como doenças oncológicas, né? Que são as silenciosas, se a gente não tem aquele cuidado de descobrir com antecedência, exatamente, quando descobre já é um pouco tarde, né? Então fica aí, fica a mensagem, né, para que o pessoal possa fazer os exames e fica também um compromisso de Jorge. Ano que vem eu tenho um compromisso com os dois olhos, o de cima e o de baixo, entendeu? Todos eles já estão encaminhados para as necessidades. Olha, um outro tema que sempre vira discussão nas redes e quando chega aqui a gente também bate aquele papo em relação à invisibilidade do trabalho da mulher, né, no mercado de trabalho no Brasil. Foi pauta, viu? Foi pauta. Inclusive, tema de redação do Enem, né? E aí? Quero saber a opinião do prefeito Tiago Freitas. Deixa o palestrinha aqui, por favor. Rapaz, na verdade é o seguinte, o Enem esse ano ele veio com questões bem progressistas. Mas eu sabia que você ia usar essa palavra, eu tinha certeza absoluta. Mas o pior que ela abordou um tema muito sério, entendeu? Dentro de todas as perspectivas, eu acho que tem uma falha dentro do movimento feminista,
que assim, a mulher ela pode ser o que ela quiser, menos que ela queira ser dona de casa, entendeu? Aí não. Então, assim, nesse conceito existe uma divergência dentro do próprio movimento. Exato. E quando você cria, tá ligado, esse tipo de situação, você cria essa caixinha para colocar as mulheres, porque a ideia que se tem é que a mulher que é dona de casa, entendeu? Ela não opta por isso. Algumas não optam mesmo, entendeu? Agora ela não opta por isso, ela não está feliz com aquilo ali. E não é uma responsabilidade, parece que é sempre um papel de submissão ao homem, entendeu? Que na verdade não é. A responsabilidade de lidar com o lar, entendeu? Às vezes é muito maior do que o trabalho rotineiro que a gente tem todos os dias. Com certeza. Entendeu? Então, a pauta do Enem foi a discussão a respeito da importância desse tipo de trabalho. Veja como uma mulher consegue gerenciar muito mais, gerenciar uma família é muito mais difícil do que um homem gerenciar a sua carreira. Porque enquanto ela cuida para que o homem vá bem esteja bem em casa, que seus filhos estejam bem na escola, para que tudo dê andamento no lar, o cara cumpre a sua outra função, os filhos cumprem outra função, mas esse tipo de trabalho, às vezes, é muito ocultado, deixa de ter a importância que outros segmentos têm. A pessoa, ela quer ser influencer, ela quer ser advogada, quer ser médica, quer ser artista, mas como dona de casa, parece que é um trabalho que realmente, o tema do Enem, bateu certo, é invisível. Então, na opinião de vocês, e dessa vez eu vos questiono, meus amigos, o trabalho do lar, ele é algo que pode ser considerado realmente... Não, a mulher pode optar por isso, viu? Sem vergonha nenhuma deste trabalho, ou é algo que ainda a sociedade vai ver com maus olhos? Rapaz, eu acho... Depende muito, sabe, Jorge? O que eu acho é o seguinte, hoje em dia existe uma militância feminista que vem querer impor esse empoderamento da mulher, né? E aí a mulher, para ela ser empoderada, necessariamente ela tem que fazer atribuições que historicamente é o homem. Beleza, se ela quiser sim, mas eu acho que existe meio que uma necessidade de se autofirmar. Não, a mulher ela tem que fazer agora isso, a mulher tem que ter o espaço. Força a barra, e nem todo mundo, né? Eu acho que é importante, como por exemplo, a participação da mulher na política, né? A gente hoje tem algumas... A quantidade, né? Mínima, percentual. Eu acho que é super válido, eu acho que é muito válido. A gente tem que ter a representatividade feminina das mulheres, sim, mas eu acredito que qual o problema se ela decidir ser dona de casa? Isso. Qual o problema também se o homem for dono de casa e a mulher estiver trabalhando? Então eu acho que isso aí depende muito, porque eu não sou favorável a essa militância que existe, que eles têm querendo que segrega, goela abaixo de todo jeito, para que as mulheres... Não, agora é a vez delas, né? Agora é a vez delas. Então, se a mulher ela é dona de casa, é como se fosse uma ofensa e você estivesse alimentando um sistema retrógrado de que a mulher tinha que estar dentro de casa. Eu acho que isso depende muito. O que diverge, né? É isso que a gente está falando, entendeu? Porque se o lugar da mulher é onde ela quiser, e a gente já viu mulheres muito importantes, atrizes hollywoodianas importantes que abdicaram das suas carreiras para compor e cuidar da sua família, entendeu? A gente tem um exemplo agora mais contemporâneo da Mayra Cardi, né? Que é aquela que é coach e que é influencer, que ela vive disso. E ela desativou as redes sociais dela, certamente, para quê? Não sei, ela quis fazer isso, mas ela está sendo criticada e o... Arthur Aguiar? Arthur Aguiar não, ela está agora com o Thiago Nigro, que é o primo rico. Sim, Está sendo extremamente criticado, como se ele tivesse imposto para que ela... Bicho... Se ela quiser continuar fazendo a função dela, ótimo. Se ela não quiser, meu irmão, é uma opção dela. É uma opção dela, exatamente. Entendeu? É uma opção dela. E uma questão que preocupa bastante, Jorge, é que assim, veja só. A temática do Enem, ela foi muito direcionada. Ela não está levantando pautas de feminismo. Ela aborda sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado. Então, assim... Não necessariamente é uma pauta que a gente vai lá falar do machismo, do patriarcado, de questões feministas. A provocação, pelo menos pelo meu entendimento, que o Enem teve, foi de dizer assim, qual sua opinião ao deixar invisível o trabalho de cuidado dentro de casa? Quais são as prerrogativas para isso, né? E, na verdade, quem polemizou foi eu, porque realmente o tema do Enem não abordava essa questão de feminismo. Exatamente. Eu quis dizer, nesse Aí tema... tem que ter cuidado para não fugir da pauta quem for fazer a redação. O que é muito importante, entendeu? Porque é o seguinte,
a gente sabe, eu acredito que não é preciso você ensinar a homem nenhum a importância, porque todo homem que teve uma vida, que teve uma constância, que teve... diz que o homem, que ele é muito bem arranjado socialmente, ele teve uma excelente mãe que o empurrou para isso aí, entendeu? E a mãe que tomou as rédeas da casa, a responsabilidade. Então é muito difícil você precisar convencer um homem a importância da mulher no lar. Viu? Resumindo, Jorge, resumindo, deixando bem claro aquela velha história. O cara trabalha, aí diante de uma discussãozinha com a esposa, eu já vi muitas situações assim, o cara diz assim: eu trabalho, né, pra morrer e você fica em casa aí sem fazer nada, não, né? Tem aquele... Isso. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Acaba que falar isso, tem que bater na boca umas 10 vezes. Mas você já ouviu falar várias situações? Com certeza. Você fica em casa aí, né? Olha, por exemplo, desde que eu tô junto, um exemplo claro da situação. Desde que eu tô junto com a Dalila, a minha esposa, ela sempre trabalhou, ela é concursada e nunca teve um momento assim de folga, que não fosse os que a gente se planejava para férias, etc. Tal. Então, o que acontece? Quando a gente descobriu que meu filho era atípico, que ele era autista, ela abdicou até dos intervalos que ela tinha quando chegava em casa cansada, entendeu? Para ela, além de cuidar do lar, ajudar na educação dele, porque o Axel, ele conseguia sentar e ouvir a Dalila e aprendeu o que ele não aprendia na escola, aprendeu em casa. Então não tem nunca na vida como contestar a importância do trabalho da mulher. Mesmo que a sua esposa trabalhe, isso aqui qualquer pessoa pode bater na tecla, mesmo que a sua esposa trabalhe, que a jornada dela seja maior do que a sua, ela ainda vai saber conduzir o lar quando chega. É inerente a qualquer situação. O que eu quis dizer dentro da pauta é que se o movimento diz que o lugar de mulher é onde ela quiser, entendeu? E se a mulher quiser abdicar para ela mesmo ser a pessoa que vai cuidar do lar, que vai gerenciar a sua casa, então o discurso cai por terra a partir do momento que esse próprio segmento é quem torna essas mulheres invisíveis. Entendeu? É o que eu estou dizendo. A pergunta, deixa eu dizer, apesar do contexto, né, na pergunta, que você falou, não é feminista. Isso. Mas e esse pressuposto de que esse trabalho é invisível? É feminista, pô. Isso, quem exato. disse que é invisível? Exatamente. Entendeu? Quem disse que é invisível? Então, mas assim, Tiago, o que é que a preocupação que a gente tem são as pessoas que seguem esse movimento à risca ou a punho, né, como queira dizer, e ao invés de falar de situações que, por exemplo, qual seria métodos para que não se tornasse invisível? É mais de endossar. É invisível sim, é um trabalho que não é só da mulher, enfim, fugir do assunto. Quando que o assunto, na temática da redação, assim, qual seria a sua sugestão para que esse trabalho não fosse invisível? Ao invés da pessoa dar a solução, ela só endossar e dizer que é invisível. A preocupação é essa, de você fugir da temática. Que não foi essa a intenção, claramente. Não, realmente... Entendeu? Você falou certo. O que estava no Enem... Isso, o que estava no Enem. Era justamente isso. Como é que a gente faz para tornar visível? Visível, exato. Só que se chega um cara, como a gente, passou dos 30 e a gente teve uma criação típica, normal, de uma família tradicional, cuja mulher é a dona do lar... Eu não sei responder essa pergunta. Eu sou bruto e conservador. Não sei florear para deixar ela mais interessante ou bonita. Não consigo discorrer. Na verdade, até porque ele é invisível, depende para quem. Para mim não é invisível. Exatamente. Para mim não é invisível. Aí é justamente nesse momento que a gente deixa. Quem é que torna esse movimento invisível? É aqueles que dizem que esse trabalho não é aquilo que a mulher deseja. Exatamente. Assim, a gente cresceu sempre vendo um trabalho de um grandiosíssimo valor. Não só de cuidar dos serviços domésticos, como de educar também. Então, exatamente. Quem sabe, quem está dizendo que não é invisível é exatamente... Quem quer... Exatamente. É aquela situação que o próprio Jorge levantou. Da pauta no seguinte formato. Não... O lugar de mulher é onde ela quiser, mas ela não pode querer isso. Não onde ela quiser. É uma narrativa. E assim, pronto, a mensagem que a gente poderia deixar justamente para o pessoal se existe alguma dúvida, e talvez nessa nova sociedade moderna a gente já enxergue dessa maneira.
Tem, às vezes, meninas que acham, eu cientista tal, bióloga tal, artista tal, influencer tal, e elas criam um ambiente de admiração por esse tipo de mulheres, enquanto isso tá a mãe, entendeu? Lavando a roupa da menina, preparando o almoço para deixar tudo certinho, viu? Passando a roupa para ela ir para a escola, e ela não é admirada também, você não vê aquele esforço. Quem acompanhou os Simpsons, fazendo um desenho à parte aqui, entendeu? Eles frisam muito o importante. Os Simpsons é um desenho que já vai na sua 35ª temporada, entendeu? E eles frisam muito, da metade das temporadas para cá, a importância que a Marge tem para você fortalecer o lar. Então, assim, é mais uma maneira como a gente pode ver mesmo. O recado que a gente pode deixar até para quem está nos assistindo é valorize muito mais por quem faz esse trabalho, porque se ela não conduz, você erra no todo. Mas isso aqui é pauta para um programa todo. Exatamente. E uma coisa que não foi invisível, sabe o que foi? Diga aí. A Ludmilla cantando o hino nacional. Acho que invisível foi a voz dela naquele momento. No momento foi invisível. Foi super mesmo. visível. Mas eu não acredito que ela não sabia a letra, não. Eu acho que foi um problema técnico mesmo. Ela foi. Ela disse que foi um problema técnico. Mas qual... Tiago, ampliaram a câmera. Eles ampliaram a câmera no rosto dela. E a partir da segunda frase, ela estava de boca fechada, ela não sabia, ela estava murmurando e não estava cantando. Mas não é fácil, para quem não acompanhou isso aqui, está um pouco mais desavisado, o que foi que aconteceu? O que é que vocês estão falando de Ludmilla, de hino nacional, o que acontece? Nesse último final de semana teve a Fórmula 1. Isso, o Grand Prix. A Ludmilla, ela foi cantar o hino nacional ao vivo lá, né, no Gogó. A capela. Quando ela foi cantar lá o hino nacional, começou a cantar, daqui a pouco cortou a imagem, parou, daqui a pouco áudio voltou, como se ela tivesse esquecido a letra do hino nacional ou como se tivesse tido algum problema técnico. Eu acho que foi um problema técnico. Eu acho que ela não soube. Não foi, ela se entregou agora no Multishow. Se fosse a segunda parte... Se entregou. Ela se entregou. Ali é coisa de quem menino que errou na escola e chegou em casa e mostrou... Cantou, ela quebrou o protocolo eu vou mostrar que eu sei. Eu vou mostrar que eu sei. Aí cantou. Não disse a tu que eu sei? Eu não falei? Eu errei na escola, mãe, mas eu sei. Aí não é aquele negócio de menino. Se fosse a segunda parte do hino, beleza. Tem gente que nem todo mundo sabe a segunda parte. Mas não, foi numa parte tipo, que todo mundo sabe. Eu acho que logo no início do... Foi no início. O primeiro refrão, pelo menos 90% do alunado brasileiro. Mas isso aí chama atenção. Eu não sei se no tempo de vocês era assim. Pelo menos no meu tempo era. Na escola era obrigado a cantar toda semana. Toda segunda-feira. O hino nacional, para que os alunos não passassem esse medo que a Ludmilla passou. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos abrir um quadro aqui, contextualizando com Totó. Tots, explica aqui pro nosso público, quem é a Ludmilla, para saber posicionar o pessoal. A Ludmilla, ela é uma cantora que veio do funk, é isso? E recentemente ela mudou do funk para o pop e tá tentando carreira internacional, né? Assim como é a nova moda aqui do Brasil, né? As cantoras inclusive crescem. Participou agora do filme Velozes e Furiosos, isso. entendeu? Inclusive eu queria saber sobre a participação dela, sua análise sobre a participação dela. Ela apareceu no meio do carro, balançou o lenço, os carros correram e pronto. Finalizou. E acabou. Figurante. Mas participou. Mas participou. Não, mas aí diferente da Bruna Marquezine. Qual a atuação da Bruna Marquezine? A Bruna eu sou fã, entendeu? Tá vendo? Eu sou fã. Exatamente. E falando em Bruna Marquezine, já que a gente tava falando no giro, teve aí agora um fato, né, lamentável com a família da esposa ou ex-esposa, né, Bruna Biancardi, né, do Neymar, né, que teve, parece, com uma tentativa de sequestro, né? Entraram na casa dos pais dela, né? Por sorte fizeram de refém, amarraram, por sorte ela não estava lá com a bebê. E depois já descobriram, inclusive, o suposto cativeiro que iam levar ela, enfim, para pedir um sequestro. Uma coisa meia... Isso foi comprovado de um resgate. Foi comprovado mesmo, isso aí, prender o pessoal. Eu não sei se foi comprovado não, mas eu acho assim que é uma atitude um tanto quanto corajosa, viu? Você fazer isso com uma pessoa que está em evidência a nível nacional... É audácia. Muita audácia. Né? E o Neymar, que semana passada a gente falou... Também, mais uma vez, estamos falando aqui do Neymar. Tanto é que disseram que o nome do podcast da gente vai chamar Podcast do Neymar. João Paulo, mais uma vez aqui, ó, baixando a cabeça. Que foi muito criticado porque apareceu mais uma vez fazendo uma farra lá, dando uma pulada de cerca. Parece que, na realidade, ele já terminou com ela. Né? Mantém uma relação ali amistosa ainda. Mas tinha... Segundo algumas revistas, a pensão será de 200 mil. Tinha se separado e que a pensão
seria de 200 mil reais. E o pessoal ainda teve gente criticando, dizendo o seguinte, pelo valor que ele ganha mês, parece que é 40 milhões de salário. É como se fosse um cara que ganha o salário mínimo pagar R$20 de pensão. Ou era menos ainda. É porque as pessoas têm aquele pensamento de percentual em cima do salário, quando não é verdade. Pessoal, mas é o seguinte, isso não é de hoje. Todo jogador de futebol que paga pensão passa por essa situação. Pessoal, papel e caneta na mão. É o seguinte, o que é que você ganha com 200 mil reais que você não pode pegar e pagar o melhor plano de saúde, a melhor escola particular? Só um adendo, Jorge. 200 mil líquido, todos os custos com a criança de médico, escola, segurança privada não estão incluídos nos valores de 200 mil reais. Não, seria devido ela ter a pensão alimentícia, porque ela pode alegar o seguinte, que no período que ela estava com namorada ou esposa dele, ela parou de trabalhar. Então isso aí é devido até um determinado ponto para ela restabelecer a atividade dela. Isso. As obrigações, se tiver, não é obrigação dele pagar isso aí. Isso aí foi um caso parecido com a da Stephanie Brito, quando casou com o Pato. Eles não tinham filhos, se separaram, ela alegou que pausou a carreira dela como atriz, perdeu dinheiro, perdeu contratos, e ele teve que pagar durante um período. Mas eu acho que é coisa de um ano, mais ou menos. Isso. Então, na realidade, ele não teria, acho que, nem essa obrigação, porque se ele está arcando com as necessidades da menina, todas. A pensão alimentícia, ela é devida. Mas esse valor de 200 mil reais... mas pelas notícias que saem, é que é um contrato, né? É porque o brasileiro, ele gosta muito de se pegar muito no título da matéria e você não discorre a coisa... E só lembrando que pensão alimentícia é um valor exclusivo para o alimento e sobrevivência da criança, né? Pois é, nesse caso aí, pelo que o Totó me trouxe aí dessa informação que eu não tinha, isso aí já é a parte, né? Esses 200 mil os 200 mil à parte, exatamente. Então, tem outras coisas aí. E também, dada a situação que aconteceu, né? Que foi dessa tentativa, desse crime, gera-se uma preocupação, né? Porque ela vai deixar de ser esposa do Neymar, mas a filha não vai deixar de ser filha. Então, assim, é um perigo, né? A estrutura que ela precisa de segurança e tudo isso, independente vitalícia, né? Ela ter essa relação agora com pai e filho, né? Exatamente. Inclusive, o ex-marido, inclusive, eu li algo nesse sentido da Simária, né? Tava reclamando sobre o valor alto da pensão alimentícia do filho, né? Que é um espanhol, o cara pagava 20 mil reais a ela por mês de pensão alimentícia. Ele tava lá reclamando da vida no tocante a essa questão desse valor, né? 20 mil de pensão alimentícia. É um bom dinheiro, né, Jorge? Demais. Eu fico impressionado com sua voz ainda até hoje. É impressionante uma coisa dessa. Quem gostou da voz dele foi o Rafael Brito. Foi o Rafael Brito. Manda um abraço aí pro Rafael Brito. Um abraço nosso querido deputado federal, Rafael Brito. Tio Rafa. Mente super aberta. Um cara que merece todo o nosso também reconhecimento e respeito. Mais uma notícia também que lamentável, né, que ocorreu essa última semana, foi o caso da Luana Andrade, né, aquela assistente de palco. Lamentável. Ainda com 29 anos se submeteu a uma lipoaspiração e aí teve 4 paradas cardíacas e não sobreviveu. E aí fica aqui a grande questão, até que ponto, né, a busca da perfeição ela vai tornar, né, as mulheres cegas, né, porque ela não tinha necessidade nenhuma. Acho que todo mundo acompanhou. Ela foi fazer uma lipo, se eu não me engano, no joelho. Na região do joelho. Então, meu irmão, antigamente as pessoas iam se operar para colocar silicone, para tirar a barriga, enfim, para esticar o rosto. Exato. Hoje, a busca da perfeição tá uma lipo no joelho. Então, a menina entrou 29 anos para fazer um procedimento teoricamente tranquilo, né? Vamos lá. Foi fazer, teve 4 paradas cardíacas, não sobreviveu. Morreu de embolia, não foi então embolia até que ponto essa busca pela perfeição, e isso aí é a era TikTok, né, das redes sociais, né, da busca pela perfeição. E aí a gente fica aqui aquela até que ponto vale a pena você querer, né, buscar algo que muitas vezes é inalcançável, porque hoje em dia a gente sabe que tem uso de inteligência artificial, de filtros, enfim, de maquiagem, de um monte de coisa. E não necessariamente aquilo que você vê na tela é real. Exato. Aquilo ali, na realidade, as pessoas, né? Esses influenciadores, principalmente essas mulheres, ela mostra aquela realidade ali, meu irmão, aquilo ali, você nunca vai viver aquilo ali, porque aquilo ali não é real. Exato. Nem mesmo os influenciadores, muitos desses que vendem aquilo, é a realidade. Então faz aquilo ali para postar uma foto perfeita, para fazer um vídeo, né, que vai engajar.
E aí as outras meninas vai na mesma esteira buscando aquela perfeição. Muitas vezes tem essa distorção de se enxergar de uma forma diferente, né? Porque a menina não precisava absolutamente de fazer procedimento estético nenhum. E no passado... E aí ficou esse preço muito caro, né? Teve que pagar esse preço, infelizmente, com a vida dela. E é interessante, Tiago, que é uma discussão que a gente pode levantar aqui, que é a questão do conceito de beleza, né? No passado, o conceito de beleza, ele frisava muito a individualidade de cada pessoa. Não é à toa que a Marilyn Monroe, né, tinha uma beleza que tinha a individualidade dela. E tinha outra mulher que era linda de acordo com a individualidade de cada um, e tá como que acabando. Eu tava conversando até com um dentista, amigo meu, e ele falava sobre essa questão da individualidade, né? do conceito de beleza, porque às vezes, assim, a pessoa tinha os dentes bonitos, mas o dente de acordo com a pessoa nasceu com aquele formatozinho de dente e era bonito, né, os dentes, ele falava. E ele disse que hoje não existe mais ninguém, todo mundo tem um dente os dentes só. Parece umas teclas de teclado. Igual. Se você for olhar esse conceito hoje que é geral, né? Qual é o biotipo de homem, de mulher ideal? É o cara que é sarado, que tem um peitoral, que tem um abdômen definido. Nem sempre foi assim. Se você for pegar as pinturas renascentistas, né? A mulher que estava lá exposta normalmente era aquelas mulheres que hoje consideradas até um pouco mais volumosas, né? Mais ditas cheinhas. Então, o conceito de beleza era para aquele momento. Hoje em dia, o conceito que a gente tem de beleza é o quê? É o cara que tem um peitoral grande, né? O braço dividido, a barriga trincada, né? A mulher masculinizada. A mulher, algumas vezes masculinizada, são os dentes de teclado, que muitas vezes é até a mandíbula larga. Exatamente. Preenchimento facial, né? Então tudo isso vem para ditar realmente o que é a beleza. A beleza, aquela individualidade da beleza de cada um, acabou. Tem que ser esse padrão. E acho que isso não é legal na discussão de beleza, né? Exatamente. A gente tem, e dentro dessa discussão, que tem camadas muito mais profundas, quem sofre mais no advento da questão do julgamento sobre beleza é a mulher. Entendeu? Durante anos, as mulheres acompanharam em capas de revistas padrões formados pelo Photoshop que elas almejavam. Eu quero ser isso aqui, entendeu? Aí tinha aquelas revistas de boa forma, Playboy, caras, Playboy, entendeu? E as mulheres sempre, eu quero esse corpo, eu quero essas pernas. Eu tinha uma coleção boa, entendeu? Mas tive que me livrar. São coisas que acontecem depois do casamento. Então o que acontece? Nós, homens, isso aqui já está na cara, é o photoshopado, a gente já não acredita. Mas, não sei se você teve uma época que passava aquela minissérie Malhação, começaram a dizer, que homem sem bunda estava fora de moda, entendeu? Não quero trazer um teor cômico para cá não, mas de repente todo homem queria malhar glúteo na academia, entendeu? Sabe? Não quero. Então, era uma coisa que não era nem preocupação pra gente. E como é o nome? Luana Andrade. Ela foi fazer uma cirurgia, uma lipo no joelho. A primeira vez que eu ouvi falar disso na minha vida, entendeu? Então, quando você olhava para ela... Estética da perna, né? Isso, a mulher daquela, ela se olha no espelho e ela ainda procura um defeito. Entendeu? É porque a sociedade constantemente vive cobrando isso. Você falou isso aqui no último programa da gente. Teve um cara Rico Melquiades. Ele fez uma cirurgia no rosto porque o pessoal achava que ele deveria fazer. Depois que ele fez, todo mundo começou a criticar. Você não sabe para onde vai, porque não é mais o fato de você estar satisfeito. É você estar aceito. Satisfeito pelo que você faz. Aí você vai, recorta o mundo, coloca as prioridades e vai ter que viver aquela vida que não é exatamente a atenção plena. Você não está olhando para si. Você está recortando o mundo e vivendo aquela realidade. A mulher quer o nariz da Nicole Kidman, né? Ela quer os lábios da Angelina Jolie. E os dentes está todo mundo padrão agora. Todo mundo tem a mesma dentição, tá ligado? Tic-tac. Que se tem. Quer dizer, a gente já não sabe mais. Um maxilar, eu não sei para onde é que a gente está indo. E a busca por essa beleza inalcançável, sempre inalcançável, né? É porque perfeição não existe. Você sempre vai... quem tem o cabelo liso quer ficar com o cabelo cacheado. Quem tem o cabelo cacheado quer ter o cabelo liso. Quem não tem barba quer ter a barba fechada. O cara que tem a barba fechada quer ter o cabelo mais
estilo Beckham, e assim vai. E aí a preocupação que a gente fica, principalmente para parte dos adolescentes, desses jovens, é essa busca desenfreada por algo inalcançável. E aí provocar essas distorções, né, da sua própria autoimagem, e aí a gente termina ocasionando casos como esse, né, dessa assistente de palco que não precisava, meu irmão, se submeter a isso, mas no entanto se submeteu para atender ali o meu joelho não tá em conformidade. Com a mulher a estética que é tão do bonita joelho. quanto ela era, entendeu? Se olhou no espelho e disse, rapaz, meu joelho, entendeu? Rapaz, então, assim, eu vi o cara gravou um vídeo, o cara fez um procedimento e o cara falando que vinha sofrendo muito, cheguei até a ficar com ansiedade porque minha autoestima, porque minha barba aqui era falhada e agora depois desse procedimento eu tô muito feliz com minha barba cheia. Agora observe, né, o conceito. A busca vai sendo cada vez mais. A barba, cara. Né, pra alguns é incômodo, né? Tem gente que. Meu pai mesmo, todo dia ele é uma reclamação. Tem que tirar aqui a barba. Já outros sonham em ter a barba. O Safadão fez transplante de barba. Você sabe? Tem uma barba. Exato. Ele fez transplante de barba. Você imagina aquele procedimento delicado que você bota. Técnica foi fio a fio. E ele fez transplante, aquele Eliezer também. Isso, Eliezer. BBB também, né? Então isso é a busca o inalcançável, né? E aí você chega algumas vezes no nível, aquele hoje que é a Barbie humana, né? Que era o Ken humano. O Ken humano que agora... Disse que está cansado de fazer cirurgia depois de ter feito 107 intervenções no seu corpo. 107. Então você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Depois de 107 intervenções plásticas. E assim, olhe que ainda aqui ainda se procura essas cirurgias mais tradicionais, entendeu? Nos Estados Unidos já estão se correndo para outro. Vamos um exemplo à parte, aquele cantor The Weeknd. Ele que cara, tem uns monstros, né, que se transformam em monstros. Pronto. Né? O rosto dele tá parecendo um losango, tá ligado? Todo chanfrado. Entendeu? Harmonização facial. Facial. McFly, nesse lance de barba, você sempre nunca teve problema. Quando quis ter barba sempre grande, cabelo você já usou aquele cabelo estilo cabelo safadão, grande. Né? Disso você nunca sofreu, né? Nunca. Só com piada dos amigos mais próximos. Eita, sentiu um remorsozinho. E falando de mudança de visual, de aparência e tal, quem apareceu recentemente agora num novo momento também da sua carreira, né? E diz que essa mudança faz parte desse novo momento, é a Priscila Alcântara, né? Que é a artista gospel e que anunciou agora que ela está cantando música secular. Não é mais Priscila Alcântara, agora é só Priscila. E apareceu com um visual totalmente diferente, cabelo pintado, né, com as tatuagens todas amostras, com a roupa, né, mais curta, mostrando, né, o corpo dela. Ao tempo que aquela funkeira Tati Zak, né, que já tinha esse estilo, apareceu agora na pegada gospel. E aí o pessoal disse, rapaz, o que foi que aconteceu? A Priscila Alcântara virou artista secular, trocaram a Tati Zak virou artista gospel. E aí aqui chama atenção para uma situação. Até que ponto... Isso a gente já teve alguns exemplos de alguns artistas que às vezes está tendo algum certo tipo de dificuldade para engajar, muda o seu estilo para ficar na alta. Mas será que a Tati foi isso? Alguns artistas, já aconteceu aqui alguns casos tem dois de artistas que vai pro gospel, estavam na sua carreira, né, secular e que enveredou pela carreira gospel para Perla. A Perla foi a cantora de companhia do Calypso, a Mila Carvalho também. O Filipão, Forró Eu não Moral, sei se é não sei se é o caso, mas Daniel Dial é um dos mais famosos. Não, mas ele voltou também, já tá no forró de novo. Não, exatamente. Eu não sabia nem que ele tinha ido para o gospel. Teve um tempo que... Aí depois voltou para Gigantes do Brasil, aí depois voltou para Calcinha Preta de novo. Mas a gente tem casos de alguns que não foram, né? O Cris Duran, o Rodolfo, o Abrantes, do Raimundo. Amara Barros. Estão firmes. Amara Barros do Limão continua firme. Isso. E assim, o viés, assim, pelo menos a narrativa que a gente tem desses cantores, Thiago, pensamento meu, né? Não sei se os amigos aqui concordam. E ao contrário também, como a Priscila, a gente tem também agora mais recentemente o Jessé Aguiar, né? Jessé Aguiar. Que estourou diversas músicas, aquela Alívio. O Jota. O Jota virou trans, né? Isso. Pra você ver, assim, o que é que na maioria das vezes acontece? Cantores que eram gospel
Infelizmente, a cultura da música gospel no Brasil, ela não ascende tão fácil ou viraliza tão fácil quanto os outros tipos de ritmos musicais. Você não consegue citar 10 top 1 de músicas gospel, mas música secular você consegue citar vários. Então, assim, existe uma frustração desses artistas que são exímios cantores, cantam, assim, numa afinação, numa qualidade musical, composição. É muito difícil você ver um louvor ruim. Sempre um louvor é contando uma história, é contando um desafio, um desabafo. Porém, eles não têm o retorno do público, que muitos cantores buscam isso na sua carreira. A aceitação do público, enveredar na sua carreira musical e viver 100% daquilo. Então, muitos cantores vivem dentro dessa bolha, dentro dessa esfera do gospel, mas, bicho, eu quero ser estrela nacional. Mas aí então, o problema não é mais nacional, dinheiro. Então, exato. Uma pessoa, um cantor, né, sei lá, que nem você comentou da Priscila, do Gessé. O mercado gospel é um mercado que dá muito dinheiro. É um mercado que dá muito dinheiro, mas não é uma questão de dinheiro. Eu concordo com o Totó no sentido de que às vezes o mercado, aquela bolha não é o suficiente para ele. Ele quer estourar porque aí é uma projeção pessoal, internacionalmente. Exatamente. Quer tocar nos festivais. Exatamente. Então, assim, para um cantor, Jairo, eu vou te dar um exemplo fazendo uma analogia fora do Brasil. Só concluindo meu raciocínio. E também tem o oposto. Cantores que estão na alta, como por exemplo um Safadão da vida. Pronto, vou usar um exemplo de banda de forró. A Mila Carvalho, da Companhia do Calypso, que estava extremamente estourada. Tanto ela quanto o outro vocalista saíram e foram para o mundo gospel, alegando que não aguentavam mais aquela carga excessiva de trabalho, que não era só dinheiro, que estava longe de Jesus Cristo, que não sentia amor no que fazia, queria ganhar menos, cantar para as pessoas que realmente amavam a música e não a performance e se sentir completos. Então são os dois extremos. Você está em alta com dinheiro ou você está em paz e com a comunhão das pessoas ali. Vou dar um exemplo no exterior, para o esporte. Os grandes atletas de outras modalidades que não seja futebol, por exemplo, no basquete, vários jogadores de basquete, eles não têm super salários, mas eles são estrelas. Eles, assim, a nível nacional, o próprio Stephen Curry, ele não ganha nem um terço do que o Neymar ganha da vida. E quem é Stephen Curry para a história do esporte? Recordista de vários momentos da carreira dele com o Neymar, que basicamente não tem recordes. Mas o Neymar, financeiramente falando, é 1 bilhão de vezes mais do que o Stephen Curry. Nem tudo é dinheiro, como o Thiago tá falando. Quando você falou que ele não tem recordes, o João Paulo virou assim o rosto. Não, comparado com o Stephen Curry, quer botar na balança não, né? Depende de que tipo de recorde você está falando. Não, eu tô falando de esporte. De recorde de queda, de contusões, de pulada de cerca. Opa! Rapaz! De gols pela seleção, né? Aí pode ser que tem gols pela seleção. Mas é basicamente depois isso. De Pelé é o maior goleador da seleção. Eu acho que quando às vezes você tá no canto, tipo, o cara já estourou, né? Eu acho que tem muita questão também do desafio, né? Poxa, eu atingi o ápice do que eu poderia atingir aqui cantando nesse universo gospel. O Thales tentou isso e deu errado, né? A diferença que eu vejo do meio gospel para o meio secular é que o artista gospel, ele não tem que buscar a glória para si. Para si. O artista gospel, ele não pode nem se considerar um artista. Cantor, ele é um instrumento para levar a música para exaltar a Deus. Mas às vezes é muito difícil isso não entrar no coração. E aí quando entra no coração aquilo não é suficiente. Aí ele quer o reconhecimento. Aí ele quer ir para outros, sair daquela bolha ali e ser relevante, ser reconhecido. Exato. E ser celebridade. Fora aquilo ali para ele já não é mais o suficiente. E ao passo que tem artistas que estão fora, alguns, aí eu não sei se é o caso da Tati Isaac, decadentes, e vê nesse mercado gospel um mercado pujante. Uma brecha. Pronto. E aí ele, poxa, eu vou entrar aqui para eu conseguir algum tipo de relevância, voltar à mídia, ganhar algum tipo de dinheiro. Mas existem casos de pessoas que de fato se converteram e que entenderam que, poxa, não, o meu dom, o dom que Deus me deu, não é para isso aqui, é para isso aqui. Eu vou fazer, inclusive, Tiago, uma analogia, e você sinta-se à vontade para discordar ou concordar.
No festival que você fez aqui, no Piranhas pra Jesus, teve todos aqueles impasses, você queria trazer um artista de nome pra cá, fez de todas as tentativas, teve aqueles vários percalços, aquelas situações. Houveram críticas de pessoas de dizer assim, poxa, a gente esperava tanto fulano de tal, a gente esperava tanto um artista de nome e vai trazer essa banda que a gente não conhece tanto. Não teve sequer uma reclamação do show. O show foi animação pura do início ao fim. Parecia mais assim, sabe um culto de estádio de futebol? Então assim, as pessoas, como o Thiago falou, não era pela fama. As pessoas que foram fazer aquela atração do Piranhas para Jesus foram no propósito de levar a palavra de Deus, o propósito de fato do evento. Então assim, você veja, as pessoas estavam esperando uma pessoa famosa fazer aquilo, quando que tinha aquele que não era tão famoso quanto esperavam, mas que não prometeu nada e entregou absolutamente tudo. Então é basicamente isso, o desafio, como o Thiago está falando. Esse é o desafio dessas pessoas que estão dentro dessa esfera do mundo gospel. Exatamente, a gente tem que entender, eu agora reforço a ideia levantada pelo Thiago, que a música gospel você canta para Jesus. Exato. Jesus é a peça-chave da sua poesia. O mundo não, o mundo você fala de você, de suas experiências, então eu acho meio injusto até mesmo a gente fazer essa avaliação, porque o cantor gospel, ele canta e ganha dinheiro em nome de Jesus, não é em nome dele. Exatamente. O público que está ali está consumindo aquele produto por causa da experiência dele com Jesus, então tem que se entender que é um adorador, né? É um levita e não um cantor. E daí vem a responsabilidade, quando né? você está ali no altar, né? Ali no palco, você tem que... É muito difícil o artista fazer ele guardar o coração dele e ele entender, poxa, essa exaltação não é para mim. Que não para seja Deus. eu, que seja não vou Deus. colocar isso no meu coração, porque as pessoas tendem a quando vê um artista, a quando vê um cantor, não é famoso, a meio que idolatrar. Então, é isso que esses cantores, essas cantoras, não podem colocar no coração. Porque quando ele coloca no coração, ele acha que aquela adoração... É para ele. Que aquele tributo não é para Jesus, é para o próprio. E aí é onde você tem a grande distinção entre o adorador e o artista. Entre o show e o culto. Agora, a gente também pode fazer uma discussão de como é tratado isso liturgicamente dentro do ambiente religioso. Porque a gente vê muito essas questões Thiago, no meio evangélico. Se você for para a música católica, geralmente o cara que é um cantor católico, ele pode ser até mesmo a rigidez é menor das exigências, mas os cantores católicos, eles permanecem praticamente a vida inteira fazendo aquele trabalho deles. Alguns têm as suas atividades seculares, mas eu sinto um pouco mais de firmeza na música católica, que, modéstia à parte, é uma música muito boa. Isso não só não só na música, já. Se você for observar na conduta, né, da maior parte dos os ditos cristãos, católicos, cristão evangélico, né? Por exemplo, a questão da bebida. A gente tem... a maioria dos evangélicos não consome bebida alcoólica. Exato. A maioria dos católicos, pelo menos que eu conheço, consome. Mas a palavra não é a mesma. Isso. Então, é muito realmente da conduta, né, de cada qual, de ser mais rígida ou não tão rígida. Enfim, quem somos nós para fazer esse julgamento. Ainda dentro do contexto, por exemplo, o que deve passar na cabeça do padre Fábio de Mello. Eu presenciei na época, eu integrava ainda os frades menores capuchinhos e a gente foi para um evento com o padre Fábio e tiveram que chamar o corpo de bombeiros pro cara entrar. Pro cara entrar no Santa Úrsula, naquele colégio. No Colégio Maceió, né? Precisaram chamar eu acho que o corpo artista, celebridade. Ele tem que saber... Eu tenho uma leitura que ela pode ser considerada bastante cínica a respeito do assunto. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu tinha lido um livro do Charles Sheldon que se chamava Em Seus Passos o que Faria Jesus. Virou filme, inclusive. Tem um filme? Virou filme. Pronto. E nesse livro tinha a respeito de uma garota que nasceu no berço evangélico e ela tinha uma voz angelical, entendeu? E de repente os mercados chamados mercados seculares
se interessaram pela voz da menina e queriam que ela cantasse música se não fosse do segmento evangélico. E ela fazia essas reflexões para saber, isso foi um dom que me foi dado para que eu pudesse adorar ao Senhor ou foi algo que pudesse ser comercializado? Quando a gente fala comercializado e existe uma demonização em cima disso, parece que qualquer dinheiro que se ganha nessa área não é errado. Uma cantora como a Fernanda Brum, esses dias estava falando que o seu lucro era mais ou menos na casa dos seus R$200 mil mensais para a quantidade de shows que ela faz. Eu ainda acho muito pouco em relação a outros artistas. Exato. Entendeu? E você tem uma série de pagamentos que você tem que cumprir, que 200 mil, por incrível que pareça, ainda é muito pouco. Só que a gente conhece há anos uma boa parte dos artistas que deixam de se tornar relevantes dentro do meio secular. Eles tentam encaixar dentro do meio evangélico. Diz, rapaz, eu tenho um peso no nome, o mundo todo me conhece, eu vendo agora uma conversão. Eu não estou dizendo que exceção à regra ou regra é exceção, mas eu agora procuro a igreja, meu nome já não é tão assim lá fora, procuro a igreja, começo a cantar algo para o meio evangélico e vou ter uma aceitação aqui. Isso era natural, a gente cresce, a gente conhece isso a rodo. Só que o que se tem hoje em dia é uma pregação, e foi muito bom o ponto que você fez, Thiago, que é o seguinte: a Bíblia fala sobre abnegação. O que é certo, o que é errado. O meio disso, meu irmão, provém do maligno, e é um agnóstico falando, não é um religioso. Então, quando uma pessoa diz, não, venha do jeito que você tiver, que Deus lhe aceita do jeito que você é. Não, Deus quer que você venha, isso na leitura bíblica, Deus quer que você venha do jeito que você estiver, mas eu lhe aceito de outra maneira, com mudança, com conversão, entendeu? Então, muita gente que cantava no meio evangélico, entendeu? Deveria entender, rapaz, qual é a interpretação que eu tenho da minha música aqui? É as pessoas me adorarem, se a própria Bíblia diz que maior é Deus do que a mim, entendeu? Então, hoje em dia está sendo isso, e eu critico muito porque as pessoas abraçam muito dessa galera da esquerda achando que vão achar companheirismo, parceria, aceitação. Como no fundo os maiores inimigos do público evangélico tá na maioria da parte dessas galeras, entendeu? Então, assim, você vai ser aceito pela sociedade, pelo campo progressista, viu? Até pelos antirreligiosos. A partir do momento que eu me sinto aqui, tá, toda a galera que é antirreligiosa tá me abraçando, tem alguma coisa que tá errada em mim. Entendeu? Não é, o discurso não muda, o discurso é um só. Perfeito, Jorge. Exato. Ô, Thiago, se a turma que coloca a Priscila, você tem alguma coisa de errado para a vida dela futuramente. Rapaz, quando quando eu estou com problemas, isso na visão religiosa, quando eu estou com problemas, viu, a minha reflexão tem que ser com Deus, não com meus amigos, velho. Exato. Entendeu? Porque essa galera, bicho, vai puxar. Você já viu o amigo lhe chamando pra, bicho, bora fazer uma coisa boa, bora isso, bora aquilo, bora não sei o quê, entendeu? Não, pô, a galera só quer, não, você tem talento, viu? Ela cantou uma música, um funk, pô, tragado, de uma letra até pesada, a Priscila Alcântara. E eu acho que foi no Prêmio Multishow do ano passado, entendeu? Com uma letra sentadona. E sentadona, quer dizer, inclusive, eu não sou o cara que critica isso, a mudança de visual dela, Jorge, foi para anunciar a gravação do novo CD dela, que vai ter participação com nada mais, nada menos do que Bonde do Tigrão. Entendeu? Então, assim, é como eu tô lhe dizendo, ninguém aqui, preste atenção para o público entender onde é que a gente quer chegar. Ninguém está criticando Exato. as pessoas que cantam nesse meio. Eu sou um cara que é fã da Anitta, tá ligado? Mas eu sou fã da Anitta pessoa. Eu não sou fã da não sou fã das músicas, entendeu? Mas eu sou fã da pessoa, entendeu? Show então, das assim, poderosas. nesse meio. Das atitudes dela, das ações dela, certo? Não, ela é uma mulher. Sim, vai lá. Ela é uma mulher muito inteligente. Com certeza ela cantaria o hino do começo ao fim. Agora, Epa, uma crítica. Não, mas eu tenho certeza disso. Ela passa o tempo todo dela estudando, pô. Viu? Qualquer crítica que se faça a Anitta pela pessoa que ela é enviesada com um pouquinho de invejinha. Não é pelas tatuagens. Não. Essa foi a opinião de Jorge Augusto McFly. Mas Jairo Ribeiro, nosso tempo já está esgotado. O Cairo ali já tá. De hoje que ele. Acaba, pelo amor de Deus! O tempo já foi, já se esgotou. Então, fica aqui essa e outras pautas pra gente trazer nos próximos programas. Porque o programa de hoje eu acho que foi bacana, né? Deu pra gente falar sobre muita coisa. Sempre, na realidade, esse encontro é muito proveitoso.
E aqui a turma é boa no gogó mesmo, tira leite de pedra. Opa. Então, o que tiver Frisando para falar, a gente sempre... fala, a gente não foge aqui dos temas polêmicos. Frisando que a gente não é especialista, entendeu? Não, a gente dá a exatamente, nossa opinião... Mas a gente, mesmo assim, mesmo não sendo especialista, a gente dá a nossa opinião. Tira a média 7, a média 7. 6/10. E quem não gostar do que a gente fala, é simples, só é não assistir, né? Não, assiste, continua assistindo, comentando. Falem mal, vocês não nos engajam. Deu engajamento, né? Deu engajamento pra gente. Deu engajamento. Mas enfim, pessoal, é isso. É um programa muito bom. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua paciência, sua atenção. Você e a que turma das acompanha rádios. Pela rádio, pela internet. Um abraço grande. Acho que vocês acompanharam recentemente, a gente teve aqui um convidado especial, né, o nosso deputado federal, Rafael Brito. Né, e iremos marcar também para o nosso também deputado federal, Max Beltrão, vir aqui. E outros convidados. Mas antes disso, tem aqui o prefeito também, que é prefeito aqui do Baixo São Francisco, que vai também estar vindo aqui antes disso. Né? A gente ainda não tem a data definida, né? Mas acho que esse mês ainda ele vem pra cá. Vamos fazer. Então já tá certo, então fiquem ligados. Quem é que você acha que é? Quem você acha que é o Pede prefeito? pra deixar nos comentários aí embaixo, Thiago. Quem é que você acha que é o prefeito? Ele é ribeirinho também. Opa, ele é ribeirinho. Mais ou menos da tua altura, né? É, mais ou menos. Cara jovem, da sua idade. Enfim, vai ser um bate-papo bacana e também. E ainda aqui. canta, pronto. É cantor, é imitador também. Então, dando dicas e mais. Imita muito bem ele. Imita. Enfim, fique ligado aí, porque no próximo, acredito que no próximo programa da semana que vem, a gente já vai anunciar já o dia. O nosso convidado especial vai vir aqui para estar participando também desse bate-papo leve e atual, que é o podcast do Thiago. Por que você não disse o pessoal, que agora a gente coloca no Stories, se adivinhar o nome do nosso próximo convidado, baseado nas dicas que você deu, a gente... Não, porque esse não é o podcast do Jorge, esse é o podcast do Thiago. Eu não quero fazer isso. Então é isso aí. Fiquem ligados semana que vem. Pessoal, eu quero me despedir, eu não participo mais aqui da equipe. Tem mais podcast do Thiago, nosso bate-papo leve e atual. Jário Ribeiro, dê o seu alô, o seu final, sempre a sua com a voz afinada. Palavra abalizada do nosso Cid Moreira Caboclo. Chega ao fim mais uma edição do podcast do Thiago. Um bate-papo leve e atual. Até a próxima semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.